Obrigado, Sra. Presidente, Srs. membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Eu começo por saudar o PSD pelo tema da sua interpelação, porque nunca é demais falar de justiça, ainda por cima, sendo a justiça um pilar absolutamente central da nossa democracia e um elemento fundamental do nosso Estado de Direito Democrático, falar de justiça será sempre oportuno. E neste quadro, face à situação da justiça em Portugal, que continua, aliás, a ser marcada sobretudo pela sua morosidade, onde inundam as pendências processuais, exige-se naturalmente que os governos assumam como responsabilidade trabalhar no sentido de construir um sistema de justiça mais célere, mais eficiente e, sobretudo, mais acessível aos cidadãos. Falamos, portanto, de uma responsabilidade que deveria ser encarada a todo o tempo e por todos os governos. E digo deveria porque, na verdade, não tem sido assim e não foi assim desde logo quando falamos do governo anterior, porque, de facto, como todos sabemos, o governo PSD-CDS tornou a justiça mais cara, dificultou o acesso dos portugueses à justiça e afastou ainda mais os cidadãos da justiça. Convém a este propósito recordar que o governo PSD-CDS começou por aumentar as custas judiciais para que os cidadãos não recorressem aos tribunais, negando dessa forma o acesso ao direito à justiça, que é, aliás, uma obrigação do Estado garantir, e depois encerrou dezenas de tribunais, afastando ainda mais a justiça dos cidadãos. E por isso, hoje, no mínimo, nós teremos de estranhar o PSD vir falar de justiça mais próxima quando fez o que fez nesta matéria. Mas também, se calhar por causa disso, os portugueses colocaram o PSD e o CDS longe do governo, porque se calhar também perceberam que o PSD só se preocupa com as pessoas quando está longe do governo. E o CDS também só se preocupam com as... O CDS também foi contra o encerramento dos hospitais, dos tribunais, é isso que o Sr. Deputado me quer dizer. Não, foi o PSD e o CDS. Já agora clarifiquemos. Quem encerrou os tribunais foi o PSD e foi o CDS. Mas, Sra. Ministra, com esta nova solução governativa, os portugueses viram renascer a esperança também ao nível da justiça. Sucede que as respostas começam a demorar. Até porque, Sra. Ministra, a justiça não pode ser feita, não se consegue administrar a justiça sem funcionários judiciais, porque são precisos trabalhadores e são precisos trabalhadores com direitos. E nesta matéria, no que diz respeito aos funcionários judiciais, falamos sobretudo da necessidade de proceder à dignificação do respectivo estatuto socioprofissional. Sucede que estes trabalhadores fizeram chegar ao conhecimento dos verdes informações segundo as quais o Governo não está a cumprir compromissos importantes para que estes profissionais, nomeadamente no que diz respeito à regularização do suplemento de recuperação processual. E neste sentido, Sra. Ministra, seria importante que nos pudesse dizer aqui, ou fizesse o ponto da situação relativamente à regularização do suplemento de recuperação processual dos funcionários judiciais. Depois, Sra. Ministra, segundo o Sindicato dos Funcionários Judiciais, os representantes dos trabalhadores não estão a ser ouvidos nos processos de reorganização dos mapas de pessoal e funcionamento das secretarias dos tribunais, o que certamente pode colocar e certamente colocará em causa o que há para acordar ao nível da negociação do Estatuto dos Oficiais de Justiça. Sra. Ministra, confirma que os representantes dos trabalhadores não estão a ser ouvidos nos processos de reorganização dos mapas de pessoal e funcionamento das secretarias dos tribunais? Se assim é, que fundamentos é que a Sra. Ministra considera razoáveis que justifiquem esta atitude do Governo? Por fim, Sra. Ministra, segundo ainda o Sindicato dos Funcionários Judiciais, as negociações entre o Governo e o Sindicato estão suspensas, aparentemente porque o Ministério da Justiça terá de articular com o Ministério das Finanças os fundos para a tabela remuneratória, aposentações e regime de avança. São matérias sobre as quais, aparentemente, já terá até havido um compromisso por parte do Ministério da Justiça. E, portanto, Sra. Ministra, teria toda a oportunidade que hoje nos esclarecesse sobre as razões reais que levam o Governo a suspender e a manter a suspensão das negociações com as associações representativas dos trabalhadores. Porque, Sra. Ministra, como eu já referi, a administração da justiça não é possível sem pessoas e sem trabalhadores com direitos. Isto sem prejuízo da importância que as medidas que o Governo já tomou nesta matéria, nomeadamente que a Sra. Ministra há pouco referiu, nomeadamente no que tem a ver com as novas admissões para funcionários judiciais, mas também com as progressões. Mas nós, apesar da importância que essas medidas revestem, consideramos que seria importante que se pronunciasse sobre estas matérias que os Verdes hoje trazem para a discussão. Vou terminar, Sr. Presidente. Que nos dissesse alguma coisa sobre estas questões que foram levantadas pelos Verdes neste debate e que não mereceram qualquer palavra por parte da Sra. Ministra. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Sr. Presidente, eu iria pedir para dar uma